Usa a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmão. Bom dia, irmãos, tudo bem? Eu sou o André, mais um dos cooperadores aqui da Lagoinha. É uma honra para mim estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pastor Rodrigo. Toda vez, isso é dinheiro, graças a Deus. É uma honra para mim poder servir aqui nessa casa. Muito bem-vindo todos os nossos amigos, visitantes. Você que está lá em casa, seja bem-vindo. Tá fazendo stream, irmão? Tá? Você que está lá em casa, prepare-se, porque aquilo que Deus tem para nós é maior do que tu pensas. Posso ouvir um amém? Amém. Porque aquilo que Deus tem para nós é maior do que tu pensas. E é sobre isso que eu queria falar. Obrigado ao pessoal da mídia por me ajudar. Obrigado a todos os cooperadores. Vamos lá então mergulhar na palavra do Senhor. Antes disso, convido você a ficar de pé. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 55. Vou fazer aqui um pequeno paralelo, uma dicotomia, uma perspectiva dupla da vida do nosso profeta Isaías e aquilo que ele menciona a respeito de Davi. Isaías capítulo 55. Então está com a sua Bíblia aí. Eu não coloquei ali no PowerPoint, porque eu gostava de ler a Bíblia com vocês. Se você não trouxe a Bíblia, alguém fica aí do lado de alguém que não tem uma Bíblia. Levante sua Bíblia comigo e diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Amém, graças a Deus. Isaías 55 diz o seguinte: ah, todos vós, os que têm de sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprai. Não só comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura ou com os finos pratos. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firme beneficência de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. E eis que chamarás a uma nação que não conheces, a uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e o Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixai os ímpios o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, ou os vossos pensamentos. Diga assim comigo: maior do que tu pensas. Versículo 10: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz
sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia! Aplauda ao Senhor por essa palavra fantástica. Pode se assentar. Graças a Deus é maior do que tu pensa. Pode passar, por favor. Thomas Edison, ele é conhecido por um homem que fez, então, ou descobriu, ou foi o inventor daquilo que nós chamamos de lâmpada. E nós podemos ver que, às vezes, as pequenas coisas é maior do que nós pensamos. Um grande repórter foi ter com Thomas Edison uma vez e perguntaram para ele: Thomas Edison, quantas vezes você tentou então a fazer essa criação dessa lâmpada? E ele disse: milhares de vezes. E ele disse o seguinte: eu não fracassei 1000 vezes na tentativa de criar a lâmpada, mas apenas encontrei 1000 maneiras de que não funcionam. Olha só a perspectiva desse homem. Tentou 1000 vezes, não conseguiu. Mas ele não encarou aquilo como falhança. Ele encarou aquilo como 1000 vezes de como que não se deve fazer a lâmpada. E você sabe muito bem que todos nós, eu e você, somos beneficiados por causa deste homem que, além de ter estudado a eletricidade, também criou aquilo que nós chamamos lâmpada. Então, muitas vezes, a nossa vida é feita de pequenos detalhes. Portanto, se você que está aí na internet, pode escrever aí no chat. Vamos juntos, interagir juntos. Escreve aí, é maior do que tu pensas. Escreve aí. E eu quero falar com vocês 4 coisas só. Fazer coisas pequenas com excelência precedem, então, grandes vitórias. Esse é o primeiro tópico. A decisão de enfrentar o problema é metade do problema resolvido. Também quero falar convosco, a providência faz sentido quando a situação parece desfavorável. E a última questão é: o que você acredita supera aquilo que tu vês. Portanto, nós temos aqui um versículo que eu coloquei como aquilo que eu chamo de verdade central, mas o versículo de memorização. Vamos ler todos juntos? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então nós podemos ver que nosso Deus, às vezes, é maior do que tu pensas. Assim foi então com Isaías. Pode passar. Eu não vou fazer de forma cronológica dos meus títulos, mas baseado na narrativa de Isaías 55, 8 e 9. A providência faz sentido quando a situação parece desfavorável, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui nós temos uma clássica declaração de Isaías para declarar que aquilo que Deus é para nós nem sempre está compactado, está encarcerado, baseado naquilo que você acredita ser uma limitação para Deus. Ninguém pode compactar Deus, porque Deus pode fazer tudo. Ele é o Criador do universo e Ele conhece você desde a fundação do mundo. Ele formou-te. Então nem sempre aquilo que parece desfavorável, você pensa: não vai dar em nada isso. Bem, talvez aos seus olhos não pode dar em nada, mas aos olhos de Deus pode dar muita coisa. Então a providência de Deus faz sentido quando a situação parece desfavorável. É muito difícil nós sabermos que Deus está a agir quando as coisas parecem que estão tudo a funcionar como nós queríamos. Mas a fé é colocada em ação quando as coisas estão exatamente ao contrário. Quando as coisas parecem que estão contra nós, quando o chefe se levanta,
quando o irmão se levanta com uma crise, quando o problema financeiro abate, é aí que parece que as coisas estão desfavoráveis. Mas acredite, é maior do que tu pensas, porque é nesse momento, quando tu és fraco, que Deus ele aparece com a providência. E é nesse momento que nós somos suscetíveis, mais sensíveis a entender que Deus é conosco. Posso ouvir um amém? Tá certo isso que eu estou a dizer, ou você se identifica com isso ou não? Porque quando as coisas estão a correr bem, onde está Deus nisso tudo? Está tudo correr bem, mas quando as coisas estão desfavoráveis a ti? Assim também foi com Davi. Davi testemunhou, né, aquela providência de Deus quando ele foi enfrentar Golias. Eu não vou pegar aqui os detalhes da história de Golias, de Davi e Golias, porque você já conhece bem. Mas eu estou aqui para trazer a referência de um homem de Deus e vou ater-me a ele. Em Provérbios capítulo 3, de 5 a 6, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele que endireitará as suas veredas. Uma afirmação clássica de que é maior, a providência de Deus é maior do que tu pensas. O legado que Davi tinha, ele foi, então acordou de manhã, você sabe bem, o pai falou, olha, vai levar o lanchinho lá para os seus irmãos, lá naquela batalha, contra o Golias. E Davi, ele então, a Bíblia diz que ele deixou as suas ovelhas ao cuidado de outra pessoa, e acordou de manhã, se preparou e foi levar o lanche na batalha onde seus irmãos estavam. E naquele momento, ele se deparou com o Golias, que era o herói dos filisteus, e ele desafiou todo o exército de Saul, do reino de Israel, o exército, para que um só que vencesse o Golias conquistaria, então um seria escravo do outro. E Davi chegou naquele exato momento a ouvir esse desafio, e o Golias escarneceu do povo de Deus. Alguns historiadores dizem que Davi tinha aproximadamente de 12 a 14 anos. Vocês estão a ver um miúdo, um exército inteiro, com medo de Golias, e um miúdo de 12 a 14 anos aparece e diz, que é isso? Quem é esse incircunciso, esse gajo aí que vem desafiar o povo de Deus? Eu mato um urso, eu mato um leão, esse gigante não vai ser nada. Maior do que tu pensas. Um menino. Por isso que nós não devemos subestimar os nossos filhos, independente da idade que ele tenha, porque Deus pode usar as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Posso ouvir um amém? E nós podemos ver que Davi então chega nesse momento da providência de Deus de salvar aquele exército. E Davi tinha só um compromisso pequeno, viu, pastor? Levar lanche, office boy, take away. Era só isso que ele tinha que fazer. Ele não foi preparado como um soldado, porque ele era um miúdo. E ele chega então, se depara com essa afronta contra o povo de Deus, e ali você conhece bem a história, e ele fala, eu luto contra ele. E nós podemos ver que Davi, ele foi uma providência para aquele povo. Mesmo aquele povo, o pai dele nem reconhecia quem Davi era, mas ele tinha uma promessa sobre ele, uma promessa de que um dia ele seria rei. E é nesse momento da história, dessa pequeno detalhe da história da vida de Davi, que faz com que ele saia do anonimato para ser aquele que seria um grande rei de Israel, de pastor de ovelhas para o rei de Israel. Nesse detalhe, nesse pequeno detalhe, porque muitas vezes nós pensamos que fazer uma pequena coisa para Deus não tem significância, mas é maior do que tu pensas. Porque não era sobre o lanchinho de Davi levar lá para os irmãos dele, mas era sobre o legado. Não era sobre o lanche, mas era sobre o legado que Davi tinha sobre ele, porque Davi vivia sobre a promessa dele. E embora a situação parecesse desfavorável, um miúdo contra um gigante experiente,
Talvez aquela situação parecia não só desfavorável, mas sem sentido. Não faz sentido nenhum um exército inteiro, 2 exércitos, um miúdo ir lá se deparar ou lutar contra um gigante. Mas Davi confiou na providência de Deus, na providência divina. E eu e você temos que saber que quando nós servirmos ao Senhor nas pequenas coisas, se você é fiel no pouco, no muito Ele te colocará. Davi sabia que Deus estava no controle daquela situação. Davi sabia que Deus iria intervir. E eu declaro isso sobre a tua vida. Deus conhece a tua situação. E Deus vai intervir na tua vida se você crer e der lugar a Ele. Porque o nosso Deus é maior do que tu pensas. Assim como, pode passar. É o outro, volta. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, de acordo com o seu propósito. Talvez Davi seria pequeno demais para lutar contra um gigante, mas eu quero declarar agora para a sua vida. Talvez você pense, eu sou pequeno demais para fazer algo grande para Deus, mas eu quero dizer que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, Ele te chama nesse dia, mas você tem que entender que Ele é maior do que tu pensas. E nós podemos ver essa dicotomia do gigante e do pequeno, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Compreenda a dicotomia da forma que Deus age. Deus usa Davi, um miúdo, para matar Golias. Deus usa alguém estéril para ter filhos. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, se esvazia de si próprio para vir a este mundo, para dar a vida eterna a todo aquele que crê. Essa é a dicotomia de Deus. Não subestimem as pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que Deus está a ver a fidelidade minha e sua. Outra questão que nós podemos ver, vamos voltar à promessa, vamos repetir juntos. Vamos lá, irmão, pode passar? Mais uma vez. Vamos repetir Efésios capítulo 3, versículo 20. Pode passar, irmão. Vamos ler todos juntos? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Segunda questão que nós podemos ver em Isaías a declarar, pode passar. Pode passar, irmão, por favor. Fazer coisas pequenas com excelência precedem grandes vitórias. Em Isaías 55, 10, nós podemos ver que, pois os meus, já lemos essa parte, desculpe, aqui. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para qual eu enviei. Eu e você, nós estamos nesse mundo, meus irmãos, querido amigo que nos ouve. Você não é um acidente, você tem um propósito. Assim como a neve e a chuva caem para regar a terra, assim como brota e floresce, assim como daquele broto da semente para o semeador, e assim o pão, o sustento. Nós estamos a falar aqui da palavra de Deus. Você tem tudo para que você reconheça que Deus é maior do que tu pensas, porque Ele quer usar-te. Ah, mas você não sabe de onde eu venho, nem do que fizeram comigo. Bem, tudo isso que você passou serve para o propósito, assim como Isaías declara, para o propósito da qual Deus te fez, te criou nessa geração. Posso ouvir um amém? Você não é um acaso, você não é um acidente. Deus te criou e formou-te com um chamado.
porque aquilo que você representa para Deus é maior do que tu pensas. Assim foi como Davi. Davi pensou, mas eu sou só um pastor de ovelhas, um simples pastor de ovelha, mas ele dedicou com excelência o seu trabalho. Ele cuidava das ovelhas com diligência e um pequeno caldo quinor, né? Com amor, lembram disso? Tudo que Davi fazia era com diligência e com amor. E ele demonstrava às pessoas ao ponto de destacar em todos os aspectos, desde pequeno. Essa lição nos leva a refletir sobre a importância que nós temos de honrar e fazer o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida. Eu nunca vi alguém que declara que Deus é muito maior mesmo do que tu pensas, uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. Nunca vi. Mas se você for pegar o Steve Jobs, por exemplo, grandes inventores, vais ver que a dedicação e a excelência não estava quando os aplausos vinham ou na venda daquele produto, mas aconteceu lá na mediocridade, lá na garagem, lá com seu amigo, lá onde ninguém os reconhecia, ninguém sabia quem eram, eram estudantes. Mas grandes coisas são feitas quando nós temos a excelência nas pequenas coisas. Ah, mas o que isso tem a ver? Bom, lá no seu negócio. Ah, não vou pintar essa parede porque essa parede, né, é alugado. Quem tinha que arranjar era o dono dessa casa. Eu não vou arrumar nada. Bom, mas é o seu negócio. Pinta a parede, deixa bonito, faz como deve ser. Porque o detalhe é nas pequenas coisas que Deus faz com que você se torne grande. Ah, eu não vou enviar, eu não vou fazer fatura, porque esse governo só consome, eu não vou faturar nada por causa do IVA. Bem, é nesse pequeno detalhe que Deus vai te abençoar. Depois vem a restituição, você vai receber porque você emitiu fatura. Ah, eu não vou me legalizar, porque eu nem sei se vou ficar aqui, eu não quero saber nada de documento. Bem, mas até a polícia pegar-te e te deportar, foi só aquele pequeno detalhe. Assim acontece também com as mentiras. Muitas vezes criamos umas pequenas mentiras e nós achamos, não, ninguém vai descobrir, é pequeno demais. Bem, até o marido chegar e de repente calhou e ele descobre. É as pequenas coisas. Alguém disse aqui já alguma vez, já não lembro quem disse, mas eu passo a citar: o que fazem nos cair não são aqueles grandes pedregulhos, mas são aquelas pequenas pedras. E Davi então se depara com aquele grande gigante, e ele diz o seguinte: eu lutarei. E ele vai então diante do rei, e o próprio rei não considera Davi como ele merecia. Mas lembre-se, é maior do que tu pensas. Quando Davi diz que ia lutar, o próprio rei Saul reconhece, não há hipótese, é melhor ele mesmo ir, porque não tem ninguém corajoso. Mas o menino foi inteligente. Ele disse: o que vão ganhar? O que ganha quem ganhar com esse Golias aí, que estão a dizer, esse incircunciso? Essa é uma pergunta de um miúdo, né? O que ganha? O que eu vou ganhar se eu fizer isso? E disseram para ele: bom, você leva já a esposa, como esposa você leva a filha do rei, ainda você ganha mais uma coisa: seu pai e sua mãe nunca mais vão pagar impostos. E Davi nem estava muito preocupado com isso, mas ele queria saber o que ele ganhava. E ele então, o próprio Saul, querendo de alguma forma compactuar com a fraqueza que ele próprio não tinha coragem, ele depositou em Davi o seu reinado, toda a sua identidade como rei, depositou-se a Davi, porque a unção de Deus na vida de Davi, ninguém tira. Assim como eu digo para ti, a unção que Deus tem na tua vida, ninguém tira. Ah, eu quero ser pastor, mas eu nunca vou chegar a ser pastor, porque não sei que lá tal pessoa, o meu passado não vai permitir. Bem, a unção que está sobre você vai acontecer cedo ou tarde. Talvez não seja para ser pastor, mas para ser um missionário, para ser um empresário, para ser um bom marido, para ser alguém que vai investir. E a unção de Deus também estava sobre Davi. E Saul então, querendo de alguma forma saciar
aquele desconforto de não poder fazer nada, ele então entrega a sua própria armadura para Davi, para um miúdo. E nós temos como referência que nós não temos que aparecer diante dos nossos gigantes, das nossas circunstâncias, a querer parecer tal pessoa. Porque eu identificaria, se Davi viesse com aquela armadura nem era dele. Esse cara nem encaixava com o perfil de Davi, e nós vimos que não. E muitas vezes nós queremos parecer com o outro, para enfrentar os nossos gigantes. Estamos à espera do outro ter a providência. Somos mais suscetíveis a falar com um terceiro sobre os nossos problemas do que falar direto com a fonte que é Deus. Mas eu estou aqui para declarar para você que é maior do que tu pensas o nosso Deus. Porque maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. E Davi então enfrenta o Golias. Não aparecer com Saul. Ele foi como ele era. Porque ele foi equipado com aquilo que Deus tinha dado para ele para ser. Davi, lembre-se de que ele foi só entregar o lanche. E é bem provável que ele não tenha levado uma espada, não levado nada, mas ele pegou ali, desfez daquela bolsa que ele tinha, de onde levou o lanche, fez ali uma fisga, foi lá, pegou umas pedrinhas, ele usou o que tinha, ele usou o que dominava. Ele não estava a tentar pegar a espada de Saul, a espada do rei, ou se aparentar com alguma coisa. Ele foi quem ele era, com as limitações que ele tinha, porque a força não estava baseada no quem ele era, mas no Deus que ele cria. Porque o Deus que nós temos é maior do que tu pensas. E nós podemos ver em Lucas capítulo 16, versículo 10. Pode passar, irmão. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Faz as pequenas coisas com excelência, que você vai encontrar grandes vitórias. Não subestime as coisas pequenas. Vamos ler juntos mais uma vez? Efésios capítulo 3, versículo 10, pode passar? Vamos lá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A terceira lição que nós podemos tirar daqui de Isaías, pode passar, irmão. Vocês sairão com alegria e serão guiados em paz. Os montes e as colinas irromperão em cânticos diante de vocês. E todas as árvores do campo vão bater palmas. Uau! Isaías foi mesmo poético aqui, né? Para demonstrar que quando Deus age, tudo aquilo que parece imutar ou inanimado se torna animado para aplaudir aqueles que nele confiam. Posso ouvir um amém? Então haverá situações que é inimaginável até Deus entrar, porque ele é maior do que tu pensas. E nós podemos ver Davi, então, ele entra ali, enviado para enfrentar aquele problema. Imagine vocês se Davi chega atrasado, se ele resolve, não, vou dormir mais um bocadinho, não vou levar lanche nenhum, meus irmãos estão lá na guerra, eles que desenrasquem. Imagine também, se Davi não aparecesse naquela batalha contra Golias, ele nunca sairia do anonimato e a promessa de Deus nunca seria cumprida. Mas a tarefa era pequena demais, para que eu vou cumprir horário? Para que eu vou cumprir aquilo que meu pai pediu? Bem, porque é nas pequenas coisas que nos tornam grandes. E nós podemos ver que Davi, ele apareceu para a batalha. E muitos de nós, infelizmente, eu próprio às vezes, somos vencidos antes mesmo de enfrentar. E Davi, se ele não tivesse pelo menos aparecido naquela batalha, ele provavelmente jamais teria sido o rei de Israel. Davi foi enviado para levar comida aos seus irmãos, mas ele acabou enfrentando um temível Golias. Todas as vezes que você acordar, meus irmãos, saiba que Deus é maior do que tu pensas. Você pode acordar talvez desempregado, mas pode acabar o dia como o dono da empresa. Cadê? Vocês estão com fé ou não estão com fé? Você pode acordar um dia com cancro, mas no final do dia você vem aqui no culto da fé curado, e pode acabar o dia sendo curado. Você pode acordar um dia
cheio de traumas, cheios de problemas, com vícios, mas no final do dia, quando você busca a Deus e Deus dá a força necessária através do Espírito Santo para você ser livre no fim do dia. Porque Deus, Ele atua em nós e Ele é maior do que nós pensamos. Assim como vocês sairão com alegria e serão guiados em paz. Nós temos uma visão clássica aqui do que o nosso Deus vai nos guiar e Ele nos dará paz. E quando Ele nos guia, Ele não traz tristeza. Deus não quer que você seja oprimido, não viva nessa terra como um coitado, mas Deus quer que você viva com alegria. E que os montes e as colinas vão sair do lugar para aplaudir aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Em Deuteronômio capítulo 31, 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca deixará, Ele nunca te abandonará. Nós podemos ver que quando você tiver um problema, não desista diante das circunstâncias, pelo menos enfrente-o. Enquanto todo o exército de Israel estava a recuar quando Golias foi, Davi ia diante do gigante. E aqui nós temos uma referência fantástica. A decisão de você enfrentar o problema é metade do problema resolvido. Assim como os pacientes que quando tem algum problema ou desequilíbrio da saúde mental, o fato dele ir já no consultório já é parte do problema resolvido. Quando alguém diz, olha, eu tenho problema com pornografia e diz para a esposa, me ajuda, é parte da metade do problema resolvido. Porque você está a expressar que tem um problema. Eu tenho problema de falar mal dos irmãos. Então confessa, e Deus é fiel e justo para purificar. Ele vai te ajudar. E quando você enfrenta o problema, metade do problema é resolvido. Se você está aí na net, escreve aí no chat. Enfrentar o problema já é metade do problema resolvido. Vamos continuar? Posso continuar? Posso ir mais fundo? Então nós podemos ver que Davi, ele então derrota Golias, um gigante. E ele tinha todo o povo de Israel estava a passar por uma enorme tribulação. Todo o futuro de Israel estava concentrado naquele pequeno evento. E todo o problema de Israel estava concentrado naquele que era menos esperado de resolver. E talvez você pense, eu não sou ninguém. Será que Deus ouve a minha oração? Bem, 2 Coríntios capítulo 4, 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por isso eu declaro para você, Deus é maior do que tu pensas. E nós vimos ali então Golias, ele corta a cabeça, Davi corta a cabeça de Golias, e nós vimos que Davi, ele pegou os recursos do próprio Golias, e eu declaro agora para o inimigo, para Satanás, que tudo aquilo que Satanás tenha tentado contra nós, que ele recue na nossa vida, que ele que vá com os recursos dele embora, porque são meras ilusões, porque nós não cremos nas coisas que nós vemos, mas nós cremos nas coisas que não se veem, porque essas são eternas, essas são as que permanecem. E é tempo da igreja acordar. Nós não temos que ficar olhando para as coisas deste mundo, para as notícias, porque só Deus, através da história de Jesus Cristo, é a boa notícia, de que Ele veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e tem um lugar preparado para mim e para ti, porque Ele é um Deus maior do que tu pensas. Sempre que você está perto do seu destino que Deus tem preparado para ti, acredite, haverá um Golias na tua frente. Sempre. O trono de Davi estava atrás desse Golias. E as promessas que Deus tem para você está atrás das suas grandes adversidades. Para isso você tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Toma a decisão de enfrentar.
Não vale a pena você guardar para ti próprio. O próprio Davi depois disse: enquanto eu calei os meus pecados. Lembram desse salmo? Eu envelheci, ele disse. Ele ficou doente. É tempo de nós abrirmos. É tempo de nós confessarmos. E nós podemos ver que quando nós enfrentamos os nossos problemas, metade do problema vai ser resolvido. Vamos novamente repetir isso. A verdade de Efésios capítulo 3, 20. Passa, irmão. Vamos lá todos juntos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com os seus poder que atua em nós. Portanto, Deus é maior do que tu pensas. E por fim, pode passar. Por fim, o que tu crês, o que você acredita, sempre supera o que você vê. Assim será a palavra que sair da minha boca. Volta, irmão. Da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Aqui nós podemos ver que era inevitável que Davi matasse aquele Golias. Porque a promessa de Deus salvar o reino dele, das quais ele prometeu, estava baseado naquele fato histórico. Porque Jesus viria da linhagem do rei. E era imprescindível que Davi se tornasse rei. Muitas vezes nós não vemos essas nuances da história da tua vida. E eu quero falar muito sério contigo sobre isso. Nós muitas vezes não vemos as nuances. Por que fizeram aquilo comigo? Por que eu adquiri tanto trauma? Por que aconteceu aquilo na minha vida? Por que... Bem, não é o porquê, querido. A grande questão é que você passou por tudo isso porque Deus tem um propósito para ti. E você não pode ficar baseado, viver a tua vida naquilo simplesmente que você passou por aí. Mas tem que estar baseado naquilo que é o teu futuro. E infelizmente tem pessoas que vivem do passado, o presente. E aí tem aqui a outra dicotomia. E tem pessoas que estão no presente a viver o futuro. Que nem aconteceu, nem sabe ainda o que vai acontecer. Mas eu quero dizer aqui nesta manhã, que Deus me trouxe aqui para dizer que Deus é maior do que tu pensas. Você vai chegar lá e Deus vai usar todas as tuas vivências para que a promessa dele, aquilo que ele apraz a ele, prospere naquilo na qual ele te enviou para viver nessa terra. Ninguém aqui é inútil. Você tem um plano maravilhoso na tua vida e Deus vai cumprir, mesmo que você não veja nas nuances das suas vivências passadas, daquilo que fizeram com você, mas Deus te trouxe nesse momento aqui, porque Ele tem um chamado para ti e Ele tem algo para fazer prosperar na tua vida. Mas como é que Deus vai se prosperar? Eu não tenho nada. Bem, ainda bem que você não tem nada, porque não importa aquilo que você tem, o que importa é do Deus que você tem. E Ele é maior do que tu pensas, viu? E Davi, ele vence aquele adversário que basicamente era invencível. Davi, ele não enxergou simplesmente aquele Golias, no fato que ele declarou: você vem com espada, você vem com um monte de coisa, mas eu venho com o nome do Senhor, porque o meu Senhor é maior do que tu pensas. E Davi tinha uma confiança inabalável no poder divino. Ele foi alicerçado desde pequeno em ver Deus fazer grandes coisas, mesmo ele fazendo ou ele sendo pequeno. Davi tinha que enfrentar aquele gigante, porque depois de um gigante, há a vitória. Posso ouvir um amém? Quando você enfrentar os seus problemas, depois dessa vitória, você vai receber, mas para isso tens que ir, tens que lutar, não podes desistir. Depois do gigante, há a vitória. E nós podemos ver uma promessa que podemos encontrar na Bíblia, de Romanos capítulo 12, versículo 21, pode passar. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não permita o que você vê ao seu redor
abale a tua fé. E deixe-me falar aqui, vocês estão na internet, temos um cancro muito grande no seio da igreja hoje. As pessoas não gostam de qualquer coisinha que digam, já saem da igreja, já não querem saber, já falam mal. É pedra de tropeço. Você está no foco errado, o teu foco tem que estar em Cristo. Não tem que olhar para o André, tem que olhar para Cristo. É Ele que te salvou, é Ele que vai te libertar, é Ele que é o Salvador. Não tem que escolher para mim. Eu tenho as mesmas dificuldades que vocês. Portanto, não deixe se abalar com as coisas ao redor. Coloca a tua fé na pessoa certa, que é Jesus Cristo. Acredite nas promessas de Deus. Eu sei que você tem medo, mas eu quero dizer, prepara-te para a mudança. Eu sei que você fica nervoso ou nervosa. Eu quero dizer-te, prepara-te para a mudança. Eu sei que você sente incompetente. Eu não vou conseguir, eu não tenho as competências suficientes. Bem, prepara-te para a mudança, que Deus vai te capacitar. Eu tenho inseguranças. Eu não sei quem eu sou, eu não vou conseguir. Bem, prepara-te para a mudança. Aí você pode até se sentir insuficiente. Eu não consigo salvar esse casamento. Bem, confie em Deus. A mudança chegou. Você tem que crer para superar aquilo que você vê. Você não lutou uma verdadeira luta até você lutar pelo outro. E muitas vezes você está a lutar só contigo próprio, lutar para conquistar os seus objetivos. Imagina se Davi tivesse pensado, eu não vou lutar contra exército nenhum, meu pai já me rejeitou, os meus irmãos disseram, quem é você que vem aqui? Você deixou alguém para cuidar lá do seu trabalhinho, insignificante. Imagine se Davi tivesse acreditado naquilo. Mas Davi acreditava num Deus que era maior do que todo aquele exército, acreditava que em Deus era. Então nós temos que lutar, e muitas vezes a nossa vitória não está em lutar nos seus próprios objetivos, mas está em ajudar ao outro a alcançar os seus objetivos. Posso ouvir um amém? Essa é uma verdade que eu considero chamada verdade transferível. Enquanto você não lutar por uma outra pessoa, você não vai valorizar as vitórias que tu tens sozinho. E é por isso que eu estou aqui para declarar, celebre as meias vitórias. Porque se você alcançar a vitória, já falamos sobre isso aqui, no dia que você alcançar verdadeiramente a vitória, não vai ter muito significado, porque você não celebrou a meia vitória. E a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, do verso 13 a 21, tem uma declaração linda, na qual eu quero encerrar com essa parte. Mas eu quero que você entenda que o nosso Deus, Ele espera de nós que nós lutemos não com lutas, com as nossas armas materiais, mas com as nossas armas espirituais. E é uma das armas espirituais que nós temos, é a palavra. Pode passar, querida. Vamos ler isso juntos? Eu vou ler e você acompanha comigo. Olha só essa verdade espiritual de Efésios capítulo 3. Portanto, eu peço que não se desanimem. Não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É maior do que tu pensas. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele sim, seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.
E às vezes eu fico a pensar que a vida do crente é como umas circunstâncias que a vida nos traz. Não parece que isso pode ser algo significante. Mas eu queria encerrar com essa pequena ilustração de que aquilo que Deus tem para você e para mim é maior do que tu pensas. Muitas vezes nós não consideramos que vir num culto da fé, Deus vai curar lá só tem poucas pessoas. Mas Deus pode agir. Eu não vou naquele emprego, eu não vou entregar o currículo naquela empresa ali. Naquela empresa acho que não tem nem recepcionista. Será que aquela empresa vai ser bom para mim? Bem, é maior do que tu pensas. Deus é maior do que tu pensas. Eu não vou pedir perdão para minha esposa só porque eu reclamei da comida hoje. Bem, a sua esposa pode encontrar um marido melhor. Não, desculpa. Não, talvez você precisa pedir perdão, porque as coisas podem acumular, as coisas correrem mal. Eu não vou ser membro daquela igreja porque aquela igreja é igual às outras, tem que dar dízimos, tem que ser... Para de olhar para as coisas que às vezes são insignificantes. Talvez seja nessa igreja que Deus vai abrir as portas para os recursos financeiros chegar até ti. Alguém aqui que talvez pareça ser insignificante aos teus olhos, pode ser aquela ponte para o propósito que Deus deseja que você viva e chegue. Já pararam para pensar que todos nós aqui, eu e você, às vezes é através daquela irmã que vai ligar para aquela empresa, que vai fazer com que você marque aquela entrevista e vá ser funcionário daquela empresa e ganhe 20 mil euros por mês. Meus irmãos, é maior do que tu pensas. Quem tem mais chance de conseguir? Aquele que acredita que Deus vai fazer ou aquele que vai nem enfrentar os problemas? Porque para que enfrentar os problemas? Não, vou ficar aqui ganhando 500 euros do IFP. Se calhar você poderia ganhar 3.500 se você fosse naquela empresa que nem recepcionista tem. Porque afinal de contas, aquela empresa de fachada, na fachada não parece uma grande empresa, mas a sede pode estar em todo mundo. Isso é uma grande empresa. Por isso, a vida do crente parece às vezes assim. Mas quando Deus age, de repente ela aumenta. Mas é só uma coisa de lado. Bem, Deus tem mais, confia nas promessas. E de repente, é uma coisa gigante. É uma coisa gigante, olha só. Deus me enviou hoje aqui para que você aprenda. É maior do que tu pensas. Amém? Você entende? Você só tem duas opções: duvidar ou crer. Qual é a opção que você deseja? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é Espírito e vida. Que nós possamos não subestimar as pequenas coisas que Tu coloca em nossas vidas. Às vezes Deus está à espera que nós venhamos reconhecer aquele pequeno detalhe, aquele pequeno acontecimento, aquela pequena palavra, aquele pequeno passado. E de repente Deus vai transformar as coisas pequenas em coisas grandes. Ajuda-nos, Pai, a estarmos sensíveis à Tua voz. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Ajuda-nos, Pai, a não duvidar, mas crer. Em nome de Jesus, amém. Eu não posso deixar de encerrar a nossa reunião sem antes dar uma oportunidade para aqueles que ainda não convidaram Jesus, ou ainda não entenderam que Jesus é maior do que tu pensas. Que Jesus, Ele deu a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Por que é os pecados? Porque é a única coisa que nos separa de Deus e das coisas que Ele tem para nós. Talvez você pense, não preciso de Jesus, é só um pecado. Bem, é maior do que tu pensas. Esse pecado pode separar-te eternamente de Deus. E você, para ter os seus pecados perdoados, você precisa ter Ele como o seu Senhor e Salvador.
Talvez você esteja nos ver na internet. Se você tem esse desejo de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, vamos orar juntos? E quando você faz essa oração, nós cremos que você se torna uma nova criatura. Basta essa oração. Ah, mas é só uma oração. Bem, é maior do que tu pensas. Vamos orar juntos? Se você deseja confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, repita essa oração comigo. Diga o seguinte: querido Deus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e o recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Obrigado, porque eu entendi que Tu és maior do que eu pensava. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, procure o pastor Rodrigo, que está ali, dá um tchauzinho, pastor. Ou me procure aqui no final, eu vou estar por aqui. Você pode vir ter comigo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, também quero explicar o que aconteceu na tua vida a partir do momento que Jesus entrou no seu coração. Através da Bíblia, através das verdades espirituais. Se você está contente, será que essa lição serve para alguém? Eu fico feliz. Aplauda ao Senhor, porque Ele é maior do que você pensa.